A polícia está fazendo agora uma operação para cumprir 6 mandados de busca e apreensão contra 6 homens que têm entre 19 e 22 anos de idade. Agora, o crime é o seguinte: eles compartilhavam, tão jovens esses meninos, né? Compartilhavam imagens de crianças e adolescentes, imagens com teor sexual, pelo WhatsApp. E não só isso, eles também participavam de rachas nas ruas do Distrito Federal. Quer saber o pior? Antes dos rachas, quer dizer, pra você dirigir em alta velocidade, você já está colocando a vida de todo mundo em perigo. E se você estiver bêbado? Porque antes eles consumiam bebida alcoólica e usavam remédio controlado. Inclusive, a polícia chegou até eles depois que alguns invadiram com o carro e tudo uma serralheria lá em Vicente Pires. A gente mostrou esse caso aqui. Foi dia 13 de maio. Os suspeitos estavam com um Audi que tinha um motorista e 2 passageiros. E você acha que para por aí? Eu já estou falando tanta coisa, não para. Em setembro, 2 desses 6 jovens que são alvos da operação já tinham sido alvo de outra operação, nessa outra vez, porque eles teriam recebido e compartilhado um vídeo íntimo de uma mulher sem o consentimento dela. É muito desrespeito junto com a quadrilha só. Faz racha, bêbado, tem imagem de criança e adolescente pelado dentro do celular, compartilha nude de mulher que não deu consentimento para isso, pelo amor de Deus. Tatuzinho, que informações você tem sobre esse caso? Boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, aqui no DF e também no entorno. Essa operação, Malta, como você disse, ela vem desde lá do dia 13 de maio, né? Desde quando aconteceu esse acidente, aí nós aqui do SBT Brasília mostramos ao vivo essa situação, onde esses jovens primeiro estavam disputando um racha ali nas vias de Vicente Pires, especificamente na Rua 10. O motorista, segundo informações, teria ingerido bebida alcoólica, perdeu o controle da direção, acabou subindo no passeio, derrubando um container, invadindo uma serralheria e quase que atropela pessoas e mata ali na Rua 10. Tudo isso aconteceu no dia 13 de maio. A Polícia Civil, a 38ª DP, começou a investigar esse caso. Como você disse, primeiro a Operação Absolute. Os policiais foram até a casa do motorista e também dos passageiros. Ali eles encontraram, com os materiais apreendidos, celulares, computadores, diversas mensagens. Primeiro, deles marcando rachas. Inclusive, havia sido praticado um racha antes do acidente. Esse racha aconteceu na via EPTG. No celular de um desses suspeitos, os policiais descobriram que eles teriam tomado, além de ingerir bebida alcoólica, também medicamentos controlados. Ou seja, tudo isso nessa questão de crime. Mas só que mais tarde, no mês de setembro, a operação Bad Boyfriend conseguiu apreender celulares, computadores e ali descobriu ali que eles armazenavam e compartilhavam conteúdos pornográficos, tanto infantis, bem como também envolvendo adolescentes. Um desses celulares, nesse grupo de WhatsApp que eles tinha um total de 25 adolescentes, 25 jovens, que é entre a idade de 18 e 22 anos. Eles chegaram, um deles, a compartilhar 28 vezes o mesmo vídeo pornográfico entre esses amigos. Ou seja, crime para quem armazenava e compartilhava, crime também para quem recebia e automaticamente acabava espalhando esses vídeos, essas fotos pornográficas aí para outras pessoas. Então a Polícia Civil investigou e dessa vez na quinta-feira deflagrou a operação Bad Boy, que conseguiu aí cumprir 6 mandados de busca e apreensão, tanto na região administrativa de Vicente Pires, bem como também Águas Claras. E lembrando, Malta, são todos jovens de classe média aqui do Distrito Federal. Com esses suspeitos, os policiais conseguiram apreender porções de drogas, celulares e diversos materiais inerentes aí. Os policiais não conseguiram encontrar, por enquanto, a questão de pornografia infantil, mas já se sabe que são suspeitos de envolvimento. Eles assinaram um termo e foram liberados aí. É lógico que a investigação da Polícia Civil segue sobre esse caso, viu, Malta? Ó, a pessoa que escreveu aqui, o editor que escreveu essa tarde aqui, acertou na mosca. Playboyzada totalmente descontrolada. Olha, eu não consigo entender o que passa na cabeça. Jovens entre 19 e 22 anos de idade, que são de classe média, tinham tudo para poder investir em si mesmos, nas próprias carreiras, no que gostam de fazer. Quer dizer, tanta gente querendo oportunidade na vida, queria ter nascido numa boa família que te desse estrutura para você vencer na vida, e tem gente que joga tudo no lixo. Entre 19 e 22 anos, pratica racha com um Audi, que é um carro caro, bêbado, com a cabeça cheia de remédio controlado, compartilhando pornografia infantil e distribuindo vídeo íntimo de mulher que não teve consentimento.
Pelo amor de Deus, façam algo de melhor com a vida de vocês, em respeito aos milhões de brasileiros que queriam ter tido essa boa vida que vocês têm para poder fazer algo de decente. Deixa eu aproveitar que o Tatu está aqui com a gente ainda. Volta e meia a gente dá esses casos aqui de homens que não respeitam as mulheres. E infelizmente não é uma única história nesse sentido que o Tatu acompanhou hoje. A Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente prendeu um homem por extorsão sexual de adolescentes. O que é isso? Explica pra gente, Tatu. Pois é, Malta, esse caso foi acompanhado de perto numa ação investigativa da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente aqui do Distrito Federal, a DPCA, que conseguiu por meio de 2 vítimas aqui da capital, adolescentes de apenas 17 anos, 2 meninas. Segundo informações, elas eram extorquidas mediante ameaças, ou seja, tortura psicológica, por um autor que via internet, via redes sociais, lá do estado do Ceará, ele acabava obrigando essas garotas a fazerem vídeos pornográficos. Inclusive, um dos vídeos, Malta, esse autor chegou a obrigar elas a ficarem com o homem mediante a tortura sexual. Para entendermos melhor como é que foi a operação aqui da DPCA do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil lá do estado do Ceará, ao meu lado está a delegada Simone Silva, que vai explicar para a gente como é que foi deflagrada essa operação. Doutora, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no SBT. Como é que começou essa operação? Como é que começou essa ação investigativa? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Na verdade, a ocorrência foi registrada em junho desse ano. O pai de uma das meninas tomou conhecimento através de um amigo delas, porque as meninas, em conversa em rede social, haviam sido ludibriadas por esse autor, que recebeu fotos, né, delas nuas e, em contrapartida, começou a ameaçá-las, né, para que elas fizessem mais vídeos, mais fotos, mandassem mais fotos e fizessem vídeos pornográficos, inclusive com outro homem, e encaminhassem esses vídeos que elas fizessem para ele, sob pena de que, se não encaminhassem, ele divulgaria as fotos das adolescentes para o grupo de amigos de redes sociais. Agora, doutora, como que foi o cumprimento desses mandados, né? Teve busca temporária, prisão temporária e também apreensão. Como é que foi essa ação conjunta entre a PCDF aqui de Brasília e a Polícia Civil do Ceará? Depois das investigações, né, a equipe se dirigiu a Fortaleza, em Maracanaú, e teve o apoio da DSECA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Fortaleza, e aí eles lograram êxito hoje em prender, né, por mandado de prisão temporária, o autor desses fatos e também o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Conseguiu aprender alguma coisa com eles? Vocês lograram isso nesse sentido de aprender materiais? Sim, os materiais foram apreendidos, né? Todos utilizados como notebook, celular, foram apreendidos e eles vão ser verificados para ver se tem mais alguma pornografia, né, infantil, e para ver se eles vão ser enquadrados em mais outros artigos, né? Doutora, um autor criminoso cibernético, né, cometer esse crime aí lá do estado de Ceará, ou seja, conseguia fazer essas ameaças com essas jovens aqui de Brasília. Acredita que tem mais adolescentes envolvidas aqui de Brasília nesse caso? Sim, a gente acredita que tenha mais adolescentes, talvez não só de Brasília, mas de outros estados também. Por isso que a gente está divulgando e está pedindo para que, se tiverem outras vítimas que tenham passado pelo mesmo modus operandi, procurem a DPCA, para que a gente possa continuar as investigações. No caso, doutora, por ele ser um autor lá do estado do Ceará, pela experiência da senhora na Polícia Civil, há o caso dele ser recambiado para cá, para prestar depoimento aqui? Como é que fica? Ou fica a cargo da PC lá? Não, ele foi preso, ele vai ser recambiado, trazido aqui para a Polícia Civil, onde ele será recolhido à carceragem do DPE e depois no presídio. Agora, quais crimes ele pode responder e a pena vai de quanto a quanto? Pois é, ele pode responder por extorsão e ele pode responder por estupro, né? Eu não tenho aqui de cabeça as penas de extorsão, mas eu acredito que vai até 10 anos, e o estupro também, porque ele mandava essas adolescentes se tocarem, inclusive realizar ato sexual com outro rapaz. Doutora, a senhora acompanhou inclusive de perto aqui, a gente dando uma outra notícia, né, de uma outra ação da PCDF, que foi deflagrada a Operação Bad Boy, que, né, conseguiu chegar até adolescentes jovens, né, 18, 22 anos, compartilhando, armazenando vídeos pornográficos infantis e de adolescentes. Para quem tem em casa assistindo, é importante frisar, até mesmo para quem compartilha, é um ato criminal, né? É um ato criminoso, né? Não se pode compartilhar, não se pode fazer download de nenhuma imagem contendo imagem pornográfica de criança e adolescente. Ou
seja, tem pena para quem faz isso. Sim, tem pena, né? Não só o armazenamento, mas o compartilhamento principalmente. Doutora, nesse caso, nessa hora, a senhora que trabalha especificamente com criança, fica dicas importantes, principalmente para os pais dessas adolescentes, desses jovens, principalmente hoje em dia que a gente está na era das redes sociais, né? Exatamente, os pais têm que ficar de olho. Nesse caso em específico, o pai começou a estranhar o comportamento da adolescente, que estava bastante agressiva, e além da agressividade, a mãe também verificava que ela de vez em quando estava nua na cama e ela não sabia qual era a razão disso. Então ela aliou esses dois comportamentos, mas um amigo ter, né, contado para eles o que estava acontecendo, e aí eles vieram para fazer o registro dessa ocorrência. Tá aí, malta, a doutora Simone Silva, delegada da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui da PCDF do Distrito Federal, falando conosco, ou seja, operações distintas, mas com o mesmo assunto, o mesmo foco, essa questão de crimes cibernéticos relacionados aí à pornografia infantil. Malta. Obrigado, Tatu, participação completíssima. Agradeço a delegada, deu todas as informações. Obrigado, viu, Tatu?